água. Água que a gente vai falar. E claro, eu já vou começando aqui, ó, bebendo a minha água. Porque esse é o elemento que a gente vai falar hoje nesta live, unindo água com design de parede. Como usar o elemento água na nossa parede, naquele momento que a gente quer realmente transformar o nosso ambiente, transformar a nossa casa e colocar, claro, com a nossa cara. Então, eu me chamo Rodrigo Pontes e é nessa live que a gente vai bater esse papo e vai fazer com que muitas coisas que existem em relação à água nos inspirar para o nosso design de parede. Você já pensou como que a água pode te inspirar na decoração da sua casa? Então é esse momento que eu quero que você guarde agora. Já pega o seu bloquinho paredes a cores, o seu lápis, a sua caneta, para que você anote todas as inspirações, todas as ideias que eu vou te dar aqui nesta live de hoje, porque essa é a terceira da série de 4 lives que eu estou fazendo, passando por esses elementos da natureza, que são 4 elementos: terra, fogo e hoje água. O próximo, ar. Então, já estou até de azul para combinar com a cor da água, né? Que é a cor que a gente vai falar hoje é azul. Muito tem essa ligação com o elemento água. E claro, Rodrigo, eu vou ter que usar só azul na minha decoração porque eu quero usar o elemento água? A gente vai falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem essa questão de ser tudo literal. E o design de parede, ele nos proporciona essa liberdade artística para que a gente use muito mais dos elementos, não só daquilo que ele é como, ou seja, com o seu elemento na sua essência, né? A gente tem água, não é porque você vai jogar água na sua parede, né, criatura? A gente até pode, com uma técnica que eu vou falar também, não jogar água, mas ter um pouco mais de água no nosso design de parede. Então, por isso que eu tô aqui, ó, com a minha aguinha de sempre. E hoje a gente vai dar uma importância maior a ela, trazendo essa querida para o nosso design de parede. Então, eu já vou começar a falar com você sobre essa questão da importância da água na humanidade. A gente sabe que o nosso corpo ele é constituído de 60% a 70% de água. É por isso tão importante o consumo de água todos os dias, né? O dia todo, de pouquinho em pouquinho. Se você não bebe água, criatura, por favor, beba. Como diz a minha tia, beba água porque faz bem pro cabelo. Então a gente tem que estar sempre se hidratando, tá bom? E a água, ela sempre foi associada à vida, à juventude, à sabedoria, imortalidade. Isso tudo faz com que a água ela tenha também um simbolismo de prosperidade dentro do Feng Shui ou Feng Shui. Cada um fala de uma forma, cada um conhece de um jeito, né? Pronuncia da forma melhor. Então, há também essa questão da prosperidade. Isso a gente pode até levar para o nosso dia a dia, porque a gente sabe que quando a gente planta alguma coisa e falta água, digamos um pé de milho, né? A gente usa um grão, planta um pé de milho. Se a gente não rega, né? A gente não molha, a plantinha é bem provável que vai morrer. Então, se a gente cuida, rega, dá água para ela, a gente sabe que a gente vai ter prosperidade. Prosperidade por quê? Porque de um grão a gente tem uma espiga, que tem vários grãos. Olha, a mística da prosperidade acontecendo através de um elemento que é a água também, né? Então, por isso tão importante a água na nossa vida, para que a gente tenha essa ideia consciente do que a água pode nos proporcionar, tá bom? Também está ligada e está presente também no cristianismo, né? A gente no batizado a gente é batizado com água, que simboliza o renascimento, uma nova vida. Isso tudo faz com que a gente tenha também o uso desse elemento para que a gente tenha um sinal visível
de uma graça invisível que a gente chama do sacramento, né? O sacramento do batismo. O sacramento é quando a gente dá o start, vamos dizer assim, para a nossa vida como cristão. Também, dentro da cultura indígena, é frequentemente usada nas cerimônias de cura, né, de purificação. Então, a gente também tem esse lado que os indígenas têm esse amor e esse cuidado e esse respeito também com o elemento água, trazendo junto dele todo esse simbolismo e essa eficácia que é a cura, tá bom? A gente também tem algumas propriedades purificadoras da água. A gente sabe que quando a gente pensa em água, a gente pensa em limpeza, a gente pensa em renascimento, como eu já disse, a gente pensa também na forma de recarregar as nossas energias, descarregar as energias positivas, né? Todo cansaço. Quantas vezes a gente se encontra tipo, estou louco para chegar em casa e tomar um banho, aí seja quem gosta de banho gelado, não gosto de banho gelado, só tomo banho quente. Mas tipo assim, como é bom um banho quente, um banho ou até morno, né? Aquela bastante água caindo nas nossas costas, na nossa cabeça, deixando com que aquilo tudo realmente seja algo que nos purifica, nos lava. Esse lavar não é só o lavar da sujeira, né, da superfície, mas também essa mística, essa simbologia do lavar a alma, deixar com que todo o cansaço que tiver no nosso corpo, ele saia, né, vai pelo ralo abaixo, e tantas outras vezes que a gente vai tomar banho, a gente sempre pensa, olha, lava-me, purifica tudo que é de mal, né, limpa tudo, faz com que isso tudo seja tirado do meu corpo, da minha vida. Isso é um ritual também, um ritual que a gente deve fazer diário, né, usar desse elemento água, que é da nossa mãe natureza, e a gente sabe que a gente precisa dessa experiência com esses elementos. Como eu já falei da terra e do fogo, esse elemento água também, né, que é tão presente no nosso dia a dia. É para lavar louça, é para cozinhar, é para tornar a gente mais cheirosos, limpar o carro, nossos calçados, regar o quintal, regar as plantas, tornar vida, né? Dar mais vida para as plantas. Então, como a água ela é um símbolo muito importante de vida, e é por isso que a gente traz essa ideia, né, do nosso, até quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente está envolto de água, né? Então, assim, a água é um dos elementos que a gente tem, um dos primeiros elementos da natureza que a gente tem contato físico, né? E aí, por que não usar da água para esse design de parede? Quantas vezes a gente precisa de algum elemento no nosso ambiente que a gente não sabe qual é? Tcharam! Talvez seja a água que você estava esperando para usar aí no seu ambiente, no seu design de parede. E é claro que eu vou te dar essas opções também na prática, tá bom? E o elemento água também está associado ao temperamento daquelas pessoas que são mais tranquilas, são mais calmas, são mais emotivas, né? Estão relacionadas à intuição, autoestima, felicidade, flexibilidade. Isso tudo faz com que a gente tenha o elemento água bem mais aflorado no nosso meio, né, de convívio mesmo. A gente pode perceber que a água, quando a gente fala de flexibilidade, né, a gente fala de tranquilidade, isso tudo, a gente faz com que a água, a gente entenda que ela é muito, como que eu posso dizer? Ela é um elemento muito envolvente, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando você está tomando banho, a água se envolve com você, né? E a gente tem esse envolvimento tão grande com a água que a gente transpira, né? Por quê? Porque o nosso corpo também é feito com percentual de água. Então, assim, a água está
na gente, né? Então, quando eu digo que a gente tem essa relação com a água desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre da minha mãe, a gente tem esse envolvimento com a água. E aí, quando a gente põe a água, né, em algum lugar, principalmente em algum lugar condicionado, né, ela toma aquela forma ali visual, né, igual, por exemplo, olha, aqui eu tenho essa taça, né, essa taça de água. Então, se eu quero desenhar, ou retratar, ou fotografar essa água, ela vai ter essa silhueta, né? Olha, a gente pode ver que ela tem movimento, mas ela está condicionada aqui, mas ela tem essa silhueta mais, vamos dizer, de taça, né? Olha, vou deixar aqui para você ver, que é a que eu estou bebendo hoje. Eu coloquei de propósito na taça, por quê? Porque eu coloquei também água num copo bem mais, com uma silhueta diferente, tá vendo? Então, assim, olha, ele tem movimento e ela se comporta nesse formato. Olha como a água ela é flexível, né? Como a água ela é permissiva, né? E também tem outro copo que eu coloquei aqui, que é esse copo mais bojudinho, tá vendo? Todos eles estão com água. E eu tenho esse também, que se você não quiser colocar num copo, quiser colocar numa caneca, você pode colocar aqui também. Só que ela vai estar presente, mas não vai estar aparente. A não ser que você olhe por aqui, né? Por cima. Mas por aqui não. Por quê? Porque a gente tem uma parede, vamos dizer assim, né? Mais opaca e a gente não vai, ela não é transparente, então a gente não vai conseguir ver a água, né? Por aqui, de frente. E sim, frontal. Por que eu estou te mostrando também essas opções, né, de como apresentar a água? Porque no design de parede, a gente pode estar apresentando a água de várias formas, né? Como eu posso colocar a água numa taça, num copo que não é de água, o outro que pode ser de água, mas também é de suco, outro que é de outra bebida, tem outro que é de chá, ou de um Nescau, que é a caneca. Então, assim, simboliza isso, quando eu quero trazer isso para você, a sua parede. Então, de que forma você quer que a água seja expressada, né? Desenhada na sua parede? Porque às vezes você quer que a água ela seja apresentada de uma forma mais bonita, né? Uma forma mais, sei lá, mais alongada, né? Porque eu quero colocar numa taça, então eu tenho uma imponência para apresentar a água, mas eu não quero chamar atenção para o copo, né, da água, mas eu quero chamar atenção somente para a água que é num copo bojudinho, pequenininho, e aí é a água que eu quero que seja chamada a atenção. No design de parede, a gente também usa esses elementos dessa forma. Por quê? Porque tem algum design de parede que você pode fazer, alguma figura, que vai estar bem explícita a água ali. Outros não. De que forma? Vou te falar como. Tá? Quando a gente diz dessa questão de apresentar a água, eu não estou dizendo para você que você tem que desenhar a água na sua parede. Ai, Rodrigo, tem que fazer um monte de água, tem que fazer um monte de onda, tem que fazer um monte de bolha. Até um filtro que eu coloquei hoje chamando atenção convidando, né, para essa live, eu coloquei um fundo, né, um filtro que era dentro d'água, né, que tinha umas bolinhas subindo. Então, assim, às vezes a gente fica tão no literal, né? Então, tem que ser água, tem que usar água, tem que ter uma bolinha, tem que ter uma onda, tem que ter alguma coisa que me remeta à água literalmente. E não, né? Eu posso muito bem usar da água como formas, linhas, eu posso também estar usando cores, né? Isso tudo a gente tem como usar para o design de parede. Porque não adianta só eu chegar para você aqui, te dar um monte de ideias, de modelos, olha, vamos pintar essa parede, pinta de um jeito, pinta de outro, mas você não entende o porquê dessa água, o porquê dela estar presente no seu design de parede, né? Então, você tendo esse conhecimento do que é o elemento no design de parede, a gente consegue realmente usar de forma muito mais consciente. Muito bem-vinda, Lohane, muito bem-vinda, Silva, Jonathan, um cadinho de
coisa boa, muito bem-vindos também. E a gente vai seguindo na nossa live, porque a gente tem muita coisa para falar aqui. E também quando eu falo em relação à água, você não precisa ter uma fonte na sua casa, você não precisa ter aquário na sua casa, você não precisa ter uma planta aquática ali na sua sala, no seu corredor. Se você gosta, ótimo, porque é um elemento que realmente traz tranquilidade, né? Você consegue... Aqui em casa tem um aquário, e aí às vezes a gente fica olhando os peixinhos, né, de um lado para o outro, todos ali calmos e tudo, e aí a gente tem todo o cuidado de alimentação, de troca de água, de bombinha, de coisinhas que tem que colocar na água. Então, assim, se você tem uma fonte, tem aquela questão da fonte do sonzinho, né, da água batendo. Então, para muita gente traz tranquilidade, relaxamento. Para mim, né, isso é legal também a gente chamar a atenção. O elemento água, para mim, como movimento, né, como ali, se eu colocar uma fonte aqui em casa e ligar essa fonte, eu vou ter uma sensação de desperdício, que eu acho que a água está sendo gasta, tipo como se fosse uma torneira aberta. Isso é coisa da minha cabeça, né? Só que o que me traz essa referência da água, para mim, neste caso, é desperdício. Então, eu não me sinto bem quando eu ouço uma fonte caindo, né? A água caindo na fonte. Então, quando eu quero usar um elemento água no meu design de parede ou na minha casa, o que eu faço? Eu posso colocar no pau d'água, né, que é uma planta que tem ela tem um tronco e ela vai nos brotos, lindo. E aí você pode colocar na água, mas sempre cuidado com a água parada por causa da dengue. Eu gosto de colocar, de repente, uma pintura que me remeta à água, a cor, né, o turquesa, qualquer outro tipo de azul, desde o azul mais claro até o azul mais escuro. Eu vou mostrar aqui no círculo cromático que eu trouxe. Então isso faz com que a gente consiga realmente ter esses elementos, esse elemento água na nossa casa de forma não só literária, né? A gente ter essa permissão, dar essa permissão à água, dela vir como arte, como uma influência de design de parede, para que a gente tenha essa sensação, né? Pintar uma parede com mais azul, para a gente dar aquela ideia, né? E a sensação de frescor. Então, isso tudo a gente pode estar usando com o elemento água na nossa casa. Então, como eu falei dos elementos em relação à cor, eu tenho aqui um círculo cromático, né, que, por favor, tenha. Eu descobri não, foi um amigo meu que estava procurando do círculo cromático, falei com ele para ele comprar, ele falou que ia comprar, porque ele viu aqui no Paredes a Cores, ele encontrou no site Luiza Magazine e estava por, acho que 30 e poucos reais ou 20 e poucos reais. A metade do valor que eu paguei esse que eu paguei R$65 Brasil. Ele conseguiu mais barato. Então, que ele é duplo, tá vendo? Ó, tem tanto esse lado quanto também esse lado. E eu falando com você em relação aos tons de azul, a gente pode estar usando aqui, ó, esse azul, né? O azul puro. A gente tem e esse azul um pouquinho mais claro, um azul esverdeado que eles chamam aqui. Também a gente pode usar como elemento água. E aí você pode usar o mais claro até o mais escuro, né? Você pode trabalhar com a questão da monocromia. Peraí, porque tem que olhar aqui, porque às vezes olhar na câmera e olhar aqui é ruim. Aqui, ó. Tá vendo? Olha. Você pode usar esse tom mais claro e depois vindo mais escuro. Todos esses tons, eles estão ligados ao elemento água. Então é importante da gente também conhecer um pouco das cores, para que a gente tenha essa relação, né? Às vezes a pessoa fica tão preocupada com coisa de água, fala assim, eu vou colocar qualquer cor, porque vai dar um mar, mas eu vou colocar um mar um pouco amarelo, Então a gente tem que estar meio que atentos, né, a isso, tá bom? Então o ciclo cromático ajuda e muito, tá bom? O azul é uma cor primária e caso você queira fazer outras tonalidades de azul, você pode estar acrescentando o branco, que vai ficar mais claro. Aqui, ó, vou colocar para você ver aqui, ó. O azul vai ficar sempre mais claro e se você acrescentar o preto vai ficar com um pouco de sombra, então ele vai ficar mais escuro, tá bom? Caso você queira usar no seu design de parede
Não só o tom de azul, porque às vezes você não gosta de azul, ou enjoou do azul, ou tem alguma experiência ruim com azul e não quero usar azul no design de parede, mas eu quero que o elemento água esteja presente na minha parede, no meu ambiente, na minha sala, no meu quarto. E o que fazer? Então, não vou poder usar o elemento água na minha parede? Claro que pode. Então, eu vou te mostrar de uma forma muito simples, né? Eu vou te mostrar aqui no meu bloquinho. Deixa eu aproveitar beber uma aguinha. De que forma? Aqui eu peguei uma caneta, essas que a gente faz marcador de texto. Essa aqui é uma caneta marcador de CD, né? Aquela permanente, tá bom? A base de álcool, não é a base de água. E aí, digamos que a gente tem aqui uma parede, né? Aqui uma parede, teto, ó, tá dando pra ver? Uma parede, né? Aqui é uma parede de fundo, lateral, teto e chão. Se eu quiser trazer algum elemento de água para essa parede, mas eu não quero usar azul, não quero usar nenhum tipo de tonalidade de azul, nem que seja clarinha e muito menos escura, eu posso estar fazendo um design de parede que é mais abstrato com linhas. De que forma? Ó, eu posso pegar aqui, ó, fazer umas ondas, né? Ó, aqui. Isso eu posso fazer na parede com a caneta Posca, tá? Se você não tem muita segurança, né, para fazer direto, né, vou meter a cara e vou fazer logo direto na parede. Você pode riscar primeiro com o giz, aquele X de quadro negro, e depois você pode apagar e fazer com a Posca. E aí, ó, aqui você pode ver que tem algumas ondas que lembram a questão do mar, né, da água, do movimento, da fluidez. E aí você vem aqui, ó, e vai escolhendo alguns lugares que você quer completar com outras linhas, ó. Aí aqui você pode vir para cá. Se você quiser trazer aqui para cá, você pode. Ó. Tá dando para ver? Aí aqui, se você quiser trazer um pouco para cá, você pode também, ó. Isso fica super legal. Ó. Eu tô fazendo com essa caneta porque ela é mais fácil para você ver. Ó. Vendo? Se você quiser trazer uma onda para cá do meio, você pode. Ó. Fica um design de parede também minimalista, né? Porque não tem tanta... E você tem essa liberdade de traço. Aqui você pode, no design de parede, você pode usar até com a caneta preta, caso você não goste de azul. Se você gostar de azul e quer também usar esse tipo de design, você pode estar usando também com a caneta Posca azul, e aí você pode usar até 2 tons de azul. Compra um azul claro, um azul mais escuro, que fica super legal também. Se você quiser, né, ser mais ousada, criatura, eu acho que é legal você fazer isso. A ideia que eu vou te dar é essa. Você pega daqui e traz para o teto. Ó, você pode trazer algumas formas para o teto que você vai ter bem mais liberdade também, olha. Tá vendo? E aqui pode ser até uma... Aqui pode ser até a sua cama. Você pode colocar os seus travesseiros aqui, sua cama aqui, cabeceira. Você puxa aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode usar aqui olha, numa cabeceira de cama, fica super legal. Tá vendo? Você pode usar esse design de parede mais livre, né, de ondas, faz alguma coisa, alguns riscos na cabeceira, na parede, e aí você pode levar para o teto também. Isso é uma ideia que você consegue fazer, tipo, em um dia você faz isso, tá? E é super simples, não é difícil. Aí você fala, ai, mas eu não sei desenhar. Fica dando desculpas. Não tem desculpa, criatura. Você pega essa Posca e faça o seu design de parede, pela misericórdia de Deus.
tá? E aí não tenha medo, como eu falei, em relação ao desenho, você faz primeiro com giz, porque se você errar com o giz, você apaga, passa um paninho, até se você achar que assim, é muito pra mim, Rodrigo, você não sabe quem eu sou, você não sabe que você não me conhece, você não sabe de onde eu venho, você não sabe dos meus traumas, você não sabe que eu nunca risquei, nunca fiz um bonequinho, a não ser aquele bonequinho, vê, todo mundo fala desse bonequinho, deixa eu fazer aqui, eu só sei fazer, Rodrigo, o bonequinho de palitinho, que é esse daqui, ó. Se você sabe fazer um boneco de palitinho, criatura, você sabe pelo menos representar alguma coisa, não sabe? É um boneco. Mas eu sei fazer uma boneca também. Aí você faz no cabelinho, ó. Faz aqui no cabelinho. É uma menininha, né? Então, se você consegue fazer um bonequinho de palitinho, você consegue fazer isso daqui. Tá bom? Consegue, sabe por quê? Porque você já tem a vontade de querer fazer, ou pelo menos a curiosidade, porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, minha querida, realmente aí eu poderia até te dizer, olha, você não leva jeito não, porque você nem aqui tá. Mas se você está assistindo essa live, você sabe que tem aí alguma coisa escondida dentro de você que está querendo sair, querendo aflorar. E aí é uma das etapas do seu autoconhecimento. O elemento água, ele quer realmente umedecer o seu interior, às vezes que é um interior tão rígido, tão seco, tão árido. Quantas vezes a gente, na nossa área artística, a gente está passando por algum momento mais árido, né? Aquele momento que a gente não tem inspiração para nada, a gente não tem vontade de nada. Então, olha, permita que a água, como é o elemento que a gente está estudando hoje, que a água atinja esses lugares aí do seu interior, tá? Porque a gente precisa de água, né? Como o Jonathan falou, que terra seca precisa de água para florescer. Realmente, a gente precisa de água para florescer. E sempre, nunca esqueça disso, que em relação a todos esses elementos que eu estou falando, né? Essa já é a terceira live, já falei da terra, do fogo e da água. Da terra, do fogo e da água. Tudo com equilíbrio, né? Nada com exageros, porque também se você for... Rodrigo falou que agora tem que ser água. Daqui a pouco você está se afogando, criatura. Pelo amor de Deus, não quero criar uma enchente na sua vida. Mas eu estou te falando isso por quê? Porque tudo tem que ter equilíbrio, né? E quando a gente consegue equilibrar esses elementos dentro das vivências que a gente tem no nosso dia a dia, a gente consegue realmente dar frutos, né? Então, assim, igual o cacto. O cacto é uma planta... Aí você fala, mas cacto não precisa de tanta água. Você sabe por que cacto não precisa de tanta água? Eu disse de tanta água, mas ele precisa de água porque ele acumula no corpo dele a água necessária. Então, se você pegar um cacto e espremer, cuidado com o espinho, espremer, ou às vezes você corta para fazer uma muda, alguma coisa, você vai ver que ele é meio esponjoso e vai sair uma aguinha. Então, aquela água é para a sobrevivência dele. E por que ele tem muito espinho? Porque o espinho é uma defesa do cacto para que os insetos não venham até ele e sugam, absorvam, chupam, bebam a água que ele tem. Entendeu? Rodrigo também é biologia. Porque é por isso mesmo. Porque assim, eu amo cacto, adoro cacto. Quando eu era adolescente eu tinha uma coleção de cactos, porém não tenho mais, né? Mas eu estou começando a querer voltar, mas também amo suculenta. E essas plantas que têm mais água no seu corpo, né, e geralmente não podem ter muita água todo dia, né, a pessoa colocar água, porque elas têm um reservatório. Então aqui a gente também possa ter esse reservatório na nossa arte, né, na nossa maneira de trabalhar, nossa maneira de se expressar, e o design de parede está aqui para isso. Às vezes você olha assim para o seu ambiente e percebe que ali só tem muita terra.
ou tem muito fogo, né? Não tem a água, não tem aquele, né? Não tem o frescor, né? Não tem a saciedade, né? Quando a gente está com sede, a gente quer se saciar, né? Sueli, bem-vinda! Sueli, você está onde? Você está em Friburgo? Você está em Espírito Santo? Você está em São Paulo? Você está em Beverly Hills? Porque minha prima é uma cigana. Então a minha água deste copo já acabou, então eu já vou trocar do meu copo. Vou beber em outro copo. Isso daqui, ó. E aí, quando a gente traz essas formas, né, de água, né, pro nosso ambiente, a gente sabe realmente que tem que ter esse equilíbrio, né? Não adianta por você, digamos, você gosta muito do elemento água. Rodrigo, eu me identifico com o elemento água, eu sou esse elemento água, eu sou totalmente flexível, eu sou mais calmo, eu sou mais lento, eu sou mais... É tudo água. Só que aí, criatura, você tem que, né, ter alguma coisa para você, né, se compor, né? Se eu pegar essa água e tornar aqui coisa que eu não vou fazer, pelo amor de Deus, eu vou molhar tudo, vai espalhar tudo, né? E ao invés da água ser algo bom, para mim, agora, a água é o que me satisfaz, né? Minha sede, a secura da boca. Mas se eu derramar, vai me dar o quê? Eu não vou gostar, porque vai molhar minha roupa, vai molhar o chão, eu vou ter que secar, aí vai fazer uma molhadeira danada, né? Teve até uma live aqui uma vez que eu fui pegar o copo, caiu água no chão, quebrou o copo, fez tudo. Então, assim, tudo a gente tem que ter equilíbrio. E como você equilibra esses elementos no seu design de parede? As formas, as cores, o que já tem no seu espaço, né? Como eu já... Oi, me deu refluxo. Como eu já mostrei aqui na ideia que eu dei para uma cabeceira de cama. Também eu já dei ideia em relação às cores, né? Que você pode usar o azul, porque azul também até usei aqui uma blusa azul, para a gente estar falando sobre esse elemento, tá bom? Então, trazer esse elemento, ele traz sim mais energia, mais fluidez e essa limpeza, né? E quando eu falo limpeza, é limpeza, limpeza emocional, né? Essa limpeza que você chega num lugar, né? Muitos lugares, tipo... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Como que é? Coisa de saúde, né? A gente vai no consultório, alguma coisa, ou é verde ou é azul. Então, assim, o azul traz essa tranquilidade, né? Traz essa fluidez, né? Te deixa muito mais calmo. Então, quando a gente quer usar, né, dessa ferramenta, né, para provocar e estimular essa questão da calmaria, né, essa flexibilidade, do emocional mais equilibrado, vamos usar a água. Vamos tornar a água um elemento presente no nosso... Mesmo que você pegue a água e bote uma florzinha dentro, um galinho de planta, você pode ver que a água é tão... Assim, a água é vida, né? A água é vida. E quando você bota, dependendo da planta, né, uma mudinha, alguma coisa assim, que você deixa ali, ela dá até raiz, né? De tão... Eu ia espirrar, você veio duplo. E aí, até minha prima estava esses dias com umas plantinhas dentro da vasilha. E aí, quando ela viu, estava brotando. Então, olha como a água tem essa presença rica, né, nos seres vivos, né? Então, assim, isso é muito, muito lindo de ver, que a água, ela proporciona vida, né? Então, no design de parede, não é diferente, né? A biofilia também mostra isso, quando a gente usa desses elementos, né, da natureza para nos aproximar mais da gente, para que a gente entenda o nosso papel, entenda a nossa prática no nosso dia a dia. E a biofilia não só dentro dos lugares de indústrias, né, de empresas, mas sim também, principalmente dentro das nossas casas.
Quando a gente traz planta, né? Quantas plantas aquáticas a gente tem que são lindas demais e nos proporciona essa questão da calmaria, né? Aí a planta traz esse elemento terra com água, né? Olha como a gente consegue realmente unir esses elementos da natureza de forma muito harmoniosa, tá? Então vamos usar sempre esse elemento como um elemento, até mesmo muitas vezes como coringa, né? Porque quando a gente fala coringa, porque a gente tem que conhecer o espaço, né? Quando a gente vai fazer um design de parede, sempre eu falo, conheça o espaço, conheça a pessoa, se é uma pessoa que convive com você, você já tem meio caminho andado, mas isso não quer dizer que você faça logo e pronto. É bem importante você conversar com essa pessoa, porque às vezes ela já é tão água que você precisa colocar alguma coisa de terra, alguma coisa de fogo para dar uma equilibrada ali, tá? Então isso faz parte do autoconhecimento, porque quando você tem esse autoconhecimento você entende e conhece mais o outro, né? Então por isso essa escolha dos 4 elementos da natureza para o design de parede, trazendo primeiro para a gente, né? Eu me conhecendo, você se conhecendo, porque quando eu me conheço, eu olho para o meu cliente, eu percebo nele coisas que assim, olha, ele está com esse pensamento ou esse desejo, porque, vai lá, aí se eu tenho alguma dúvida ou alguma coisa assim, eu começo a instigar, né? Começo a perguntar, mostrar para ele, olha, e se a gente fizesse assim, fizesse assado? É um caminho que a gente tem, que a gente vai cada dia mais alcançando, né, graduações maiores do nosso autoconhecimento. Isso enriquece muito. Não só o nosso trabalho, não só o design de parede, a finalização, mas como também o resultado final com a pessoa que é a dona da parede. Eu fiz, semana passada, eu fiz uma mandala que se chama, representa a mandala da espiritualidade. Então eu usei azul e roxo, né? Tons de roxo e lilás, que são cores que representam a espiritualidade. E foi bem bacana essa experiência, porque a dona da parede, ela estava muito, né, muito certa daquela mandala, e aí com esse significado de ser, né, uma mandala ligada à espiritualidade, então o que eu fiz? O primeiro momento, né, o centro da mandala, né, a mandala de começa pelo centro, eu pedi que ela pintasse, fizesse a primeira camada, né, a camada de fundo da mandala, para que ela tivesse essa experiência de colocar as boas energias dela ali naquela mandala, para toda vez que ela passar naquele corredor, ela pensar assim, olha, eu que fiz, eu que dei as primeiras pinceladas, tem a minha energia, tem o meu desejo, né, que tudo que tenha de bom para minha família, para minha casa, para o meu esposo, para mim, isso tudo venha em relação ao que eu vejo, né? Então é um sinal, né? Não estou dizendo que ali aquilo vai ser um amuleto, não, mas aquela mandala é um sinal para ela de que ali tem vida, ali tem desejos, ali tem vontades, ali tem harmonia, né? Então eu usei o azul, porque, né, era a indicação da mandala, porque eu recebi já a mandala com o projeto que ela queria que fosse retratado na parede. Então isso faz com que a gente entenda a importância das cores, dos significados, né? E aí a gente consegue transpassar essas experiências, transpassar isso para um designer que não é só algo decorativo, mas tem um significado para aquela pessoa. Então não é só fazer um design, meter o pé e pronto, acabou. Não, é você ter a experiência, ou seja com o cliente, ou seja com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, né, sua sogra, seu sogro, quem é o dono da parede, né? Dá essa oportunidade deles também florescer, estar fluido, né? Então, aquele dia, aquele sábado,
aquele sábado eu estava muito fluido. Então, assim, eu fiquei 12 horas trabalhando direto. Eu comecei 9 horas da manhã e terminei 9 horas da noite, e assim, 9h30, por aí assim. E foi assim, foi um dia cansativo, foi um trabalho que eu tive que me dedicar muito, né? Porque eu queria entregar aquele resultado naquele dia, mas pelas cores, pelo que estava, né, naquela atmosfera que era uma coisa de espiritualidade, né? Tinha uma ligação com espiritualidade e tudo, eu estava muito menos preocupado com a questão da pressa, com a questão do eu tenho que fazer e tem que acabar, não. Eu falei, olha, vamos fazendo, vai dar tempo. E aí eu conversava com os donos também, para que tivesse realmente essa intenção de ter a participação deles dentro desse processo do design de parede. Obrigado. É só um... rinite alérgica. Quem sabe como que é. E aí, aqui no Paredes a Cores, tudo é ao vivo e a cores. Aqui a gente tem rinite, sim, meu Brasil. E aí a gente tem essa utilização, aplicabilidade da água no design de parede. Bem-vinda, Silvia! Daqui a pouco a gente se encontra, hein? E aí, recapitulando, né, tudo que a gente falou aqui nessa live, tudo que a gente conseguiu entender e também experimentar em relação à água, né, que a água ela traz essa fluidez, que a gente pode usar não só das formas, como eu falei, né, de linhas mais fluidas, né, como elementos mais de linhas orgânicas, tipo aqui, ó, de formas orgânicas, que são coisas mais fluidas também, mas também como usar o azul como cor relacionada à água. Também até coloquei aqui, ó, minha blusa azul, para que a gente tenha realmente esse design de parede com essa ligação do elemento água. E se você quiser também uma pintura orgânica, você pode usar também várias formas orgânicas iguais essas daqui, que você também vai estar tendo essa influência do elemento água no seu design de parede. E claro, né, porque você acha que aqui o negócio é fácil, meu Brasil, né, não? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso que você faça uma análise no seu ambiente agora, de olhar ao redor, olhar do ambiente que você está, e perceba se esse ambiente que você está, sua sala, seu quarto, sua cozinha, o corredor, sei lá de onde você está assistindo, e ver o que tem de elemento água ali, né? E como que você pode estar, se tem o elemento água, como que ele está aplicado e que outro elemento da natureza você poderia complementar com esse ambiente. Tipo, Rodrigo, tem muita água aqui, tem muito azul, tem muita forma mais fluida, mais livre. E aí, como que eu posso estar fazendo essa questão do elemento água? Eu posso, sim, colocar um pouco de terra, posso colocar um pouco de fogo, e aí você pode assistir as outras lives que eu falei sobre esse elemento. Ar ainda não falei, vou falar mais pra frente. É a próxima live. E se caso você tiver não tiver água no seu ambiente, Rodrigo, em casa tem muita terra, tem muito fogo, e eu tenho que colocar água em algum lugar, porque eu estou precisando de fluidez, estou precisando de coisas que estejam mais ligadas ao elemento água. Então você pode investir sim nessas linhas, né, que eu te mostrei, nas cores, né, ou melhor, na cor azul, então desde a mais clarinha até a mais escura. Você pode usar também dessas formas orgânicas, que aí você consegue, da pintura orgânica, dar também fluidez na sua parede, tornando o seu design de parede mais fluido e tornando, claro, o seu espaço muito mais aconchegante. E caso você esteja no carro, você esteja no ônibus, no avião, o que for, né, que esteja assistindo esse pedacinho da live, você pode estar observando também ao redor
o que tem de elemento água ali que você pode se inspirar para você fazer um design de parede. Às vezes é num cantinho do seu ambiente na sua casa, às vezes em algum lugar que você pode estar usando aquele elemento água, até no banheiro mesmo, para você muito literal, nem precisa, mas no banheiro você pode ser literal, você pode até usar, sabe o quê? Usa olha a ideia que eu tive de brinde para você aqui, ó. Se você quiser usar no box do seu banheiro, deixa eu só desenhar aqui o box. Digamos que, né, um box de blindex. Ó, aqui tem um perfil, aqui tem um chuveirinho. Fiz bem de criancinha para dar tempo. Ó, o que você pode fazer? Você pode vir com um adesivo, né, um adesivo de vinil, e fazer umas ondinhas aqui, ó. Com adesivo de vinil, e você pode fazer isso. Então você tem um design de parede, não deixa de ser uma parede porque tá tendo uma divisão ali, né? Mas assim, no seu blindex, que você pode estar usando, olha, fica super legal. Tá vendo? Você pode usar um adesivo de vinil, tanto leitoso, né, aquele que não tem transparência, como você pode usar também um transparente com 2 tons de azul, né, um jato de areia, tem um que a gente tem, ele é meio fosco, tipo jato de areia, você pode fazer um dele, depois com 2 de azul, 2 tons de azul, que fica super legal também. Então até no banheiro dá para você fazer, criatura. Não diga que não tem o que fazer na sua casa não, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, olha, eu te agradeço muito pela companhia, por você ter feito essa companhia comigo até agora. Pode deixar aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão e ideias também. Se você tiver também, de repente, olha, eu queria que você fizesse uma live com esse assunto, porque eu nunca vi ninguém falar desse assunto, queria que você falasse e como que eu posso resolver talvez esse problema na minha casa aqui. Minha casa está com uma parede tal, ou não tem uma parede que é legal, eu queria que você desse uma ideia, ou até mentoria, pode botar aqui nos comentários, porque onde tem parede, tem cores. E eu quero sim que você esteja comigo colorindo as paredes da nossa vida, meu Brasil. Então, olha, muito obrigado pela companhia, obrigado pela companhia de todos que estiveram aqui e você que está assistindo agora nessa gravação. Muito obrigado e a gente se encontra aonde tem parede, tem cores. E a gente está aqui unidos para que a gente torne as nossas casas, os nossos ambientes, o lugar que a gente estiver mais colorido. Porque cor é vida, cor é saúde. Um beijo e até mais.